Paz de Cristo, povo de Deus, sejam bem-vindos ao canal Palavra do Pregador. Aqui nós estudamos a Palavra de Deus, examinamos Bíblias de estudos e muito mais. Nesta oportunidade, estaremos aqui vendo as melhores Bíblias de estudo que você pode levar para o culto. Quais são as melhores Bíblias de estudo para levar para a igreja? É isso que nós estaremos vendo aqui no vídeo, nesta oportunidade. Muitos dizem que não é bom levar Bíblia de estudo para o culto, porque isso pode tirar a sua atenção na hora da pregação. Porém, a Bíblia de estudo ela é uma ferramenta de estudo e de explicação bíblica, através da nota de rodapé, através de artigos teológicos. Porém, ela não é utilizada somente na hora da leitura. Muitas vezes pessoas vão fazer visitas, vão conversar ou prestar assistência a um visitante após o culto, e naquele momento ele pode até te fazer alguma pergunta acerca da palavra de Deus, acerca de alguma doutrina que você não domine tanto assim. Então você tendo uma Bíblia de estudo nas tuas mãos pode ser um recurso valioso para que você possa dar uma boa explicação acerca de algum assunto para alguma pessoa, pós-culto ou em alguma visita que você for fazer. Então sim, a Bíblia de estudo ela é muito útil, não somente para o nosso estudo diário na nossa casa, mas sim é uma ferramenta indispensável para o nosso trabalho evangelístico e de ensinamento da palavra de Deus. Tendo dito isto, vamos às Bíblias de estudos que nós podemos e que são boas para levar para a igreja e para os cultos. Vamos usar aqui o critério de, primeiramente, peso, porque é desconfortável você andar com uma Bíblia muito pesada durante um certo tempo. Muitos não vão para a igreja de carro, vão a pé, às vezes a igreja é longe de suas casas, tem que andar alguns quilômetros. Então, ter uma Bíblia leve, isso, sem dúvida nenhuma, facilita muito na hora do transporte dela. E também para preservar, porque Bíblia muito pesada, sendo muito manuseada assim no dia a dia, ao invés do estudo em casa, que é mais tranquilo, pode acabar deteriorizando, rachando a capa, trazendo prejuízo para o material da Bíblia. Então, uma Bíblia de estudo pesada não é muito indicada para levar para a igreja. Outro critério que vamos ver é o texto bíblico. Ela tem que ter um texto bíblico bom. É interessante quando você vai pregar, você lê um texto bíblico que muitas pessoas estão ali. Na igreja que eu congrego, geralmente o texto mais usado é a revista e corrigida, quando não a atualizada. Existem igrejas que usam muito mais a atualizada, outras, quem sabe, a NVI. Porém, é interessante esse critério de texto bíblico. Tem que ser um bom texto bíblico. E também os recursos adicionais que vão te ajudar ali na hora do culto, na hora de alguma explicação, de alguma assistência a algum irmão. Então vamos. Aqui tem a Bíblia de Estudo Scofield e a Bíblia de Estudo Pentecostal. Vamos começar pela Bíblia de Estudo Scofield, que ela tem a tradução ACF, Almeida Revista Corrigida Fiel, Almeida Corrigida Fiel, uma das principais traduções mais, como posso dizer, mais fiéis aos originais, aos textos recebidos. Então é uma ótima tradução e é uma excelente Bíblia de estudo. Ela vai contar aqui com notas explicativas. É uma Bíblia que aparentemente não disponibiliza de muitos recursos ou muitas notas explicativas. Porém, as notas explicativas desta Bíblia são notas explicativas muito interessantes, com um estilo de estudo bem diferenciado. Os comentários dessa Bíblia, dificilmente tu vai achar comentários assim iguais a esse em outras Bíblias. Embora não seja assim exaustivo, porém é uma Bíblia leve
de leve transporte, é uma Bíblia até certo modo fina, se considerando Bíblia de estudo. Então é fácil de transportar e muito fácil de manusear e tem um excelente texto bíblico. Então ela vai ter aqui referências cruzadas, vai ter índice aqui, eleição, Israel, história, vai ter índices temáticos aqui no meio das referências cruzadas e também vai ter notas explicativas, notas de estudo. Então essa é uma excelente Bíblia de estudo para que você possa levar no culto da sua igreja. Outra Bíblia de estudo excelente é a Bíblia de estudo pentecostal. Essa é um pouco mais pesada que a Scofield. Ela traz a tradução revista e corrigida, porém ela tem vastos recursos de estudo bíblico. Aqui tem um estudo teológico acerca da Páscoa. Então, contexto histórico da Páscoa, a Páscoa na história israelita, a Páscoa e Jesus Cristo. Ou seja, poxa, se algum recém-convertido, algum irmão chega para você e fala: poxa, eu queria saber sobre a Páscoa, eu queria entender melhor sobre a Páscoa. Você já tem um estudo aqui sobre a Páscoa na sua mão, à sua disposição, na sua Bíblia de estudo. Então, é uma Bíblia de estudo que nos ajuda muito. Ela também traz quadros ilustrativos, aqui o tabernáculo, as peças do tabernáculo, suas referências e o seu simbolismo. Aqui a Arca da Aliança, o altar de holocausto, o altar do incenso, o candelabro, a mesa de pães, o lavatório. Então vai ser uma Bíblia que vai te auxiliar bastante com artigos teológicos, notas explicativas e também com quadros ilustrativos. Aqui tem um estudo como os anjos e o anjo do Senhor. Aqui no livro de Juízes nós vamos ter notas de comentários bíblicos, o texto em 2 colunas, versículo embaixo de versículo. Isso facilita muito na hora da leitura, na hora que o pastor, o pregador pedir para abrir a palavra em determinado livro. Você vai ter versículo embaixo de versículo, isso fica muito mais fácil para você encontrar o versículo em que será feito a leitura bíblica. Aqui, os obreiros do sacerdócio levítico, os escribas, os levitas, os sacerdotes, o templo de Salomão. Então nós temos quadros, ilustrações. É uma Bíblia que tem um vasto recurso de estudo e vai te auxiliar muito no seu estudo da Palavra de Deus. Não é uma Bíblia muito pesada, não é uma Bíblia assim tão grossa, porém é uma Bíblia que disponibiliza de um grande conteúdo de estudo bíblico, de explicação da Palavra de Deus, seja em estudos teológicos, notas explicativas e quadros ilustrativos. E depois destas duas, vamos trazer aqui uma Bíblia, que essa aqui foi a minha primeira Bíblia de estudo, que me auxiliou muito, muito mesmo, no início do estudo da Palavra de Deus na minha vida, que a Bíblia de estudo já não tem nem mais hot stamp, o nome já está apagado, mas é a Bíblia de estudo Shed. É uma Bíblia aparentemente simples, mas os seus comentários bíblicos são excelentes. Ela é uma Bíblia revista e atualizada, sua tradução. Ela disponibiliza também de versículo embaixo de versículo. Texto bíblico em 2 colunas, com as notas de referência, com as referências cruzadas, no meio do texto. E embaixo, notas de rodapé. Uma Bíblia que é bastante comentada, assim, bastante nota explicativa. Ela tem um recurso que somente é encontrado nessa Bíblia de estudo, que são as nótulas homiléticas. Então é uma Bíblia que você não vai encontrar foto colorida, você não vai encontrar muitas imagens ou quadros,
porém você vai encontrar um texto bíblico, uma tradução muito boa e um comentário bíblico de grande qualidade, que vai te auxiliar muito no teu estudo da palavra de Deus. Então essa é uma Bíblia que você precisa ter, se você quer ter uma Bíblia boa para levar para o culto, levar para a sua igreja. Aqui ela tem uma nota explicativa, nótula homilética aqui no Salmo 23, capítulo 6. Nada falta àquele que recebe a bênção de Cristo, nem descanso, versículo 2, nem refrigério no versículo 3, nem diretrizes no versículo 3, parte B, nem companhia no versículo 4, nem consolação no versículo 4 e nem sustento no versículo 5. E assim também um gozo, nada, enfim, nada faltará. Ou seja, ela separa por tópicos um versículo para você. Então, para pregador, para quem deseja aprender mais da palavra de Deus e deseja montar sermão, ela tem até vídeo dela aqui no nosso canal. Ela é uma Bíblia de estudo que é muito boa para levar para a igreja. E das que tenho aqui que eu separei, ela é a que tem o menor tamanho. É uma Bíblia muito leve, ela não é tão grossa e ela também tem um tamanho menor que o tradicional das Bíblias de estudo. Ela só tem desse tamanho. Então é uma Bíblia que é muito fácil de manuseio, o estudo bíblico bem simples e claro, porém de muita qualidade. Então a Shed é uma Bíblia de estudo que sem dúvida vale a pena ter, vale a pena levar para a igreja. Outra Bíblia de estudo que vale a pena levar para a igreja, que é de fácil manuseio e de estudos bem interessantes, é essa, Bíblia de estudo John MacArthur. É claro que quem é da Igreja Batista vai se familiarizar mais com os estudos doutrinários desta Bíblia, porém, é uma Bíblia de estudo que atende a todos os públicos, porque ela tem muitos comentários históricos sobre biografia da pessoa. Então é uma Bíblia de estudo que vale a pena ter. É uma Bíblia de estudo, não é uma Bíblia de estudo tão fina, mas também não é uma Bíblia tão pesada como outras Bíblias de estudos que nós temos aí disponíveis hoje em dia. Então ela vai ter muitos recursos também, quadros ilustrativos, ela vai trazer estudos doutrinários. É uma Bíblia que vai ter vasto conteúdo de notas explicativas. É uma Bíblia de estudo com muitas notas de estudo. Então vai ter mapas inseridos no texto, quadros teológicos. O problema é que ela tem o texto corrido, ou seja, texto em 2 colunas, porém ela não vai trazer o versículo embaixo de versículo. Aqui nós vemos o 29, depois no meio o 30, após o 31, o 33 mais aqui embaixo, o 32 aqui na ponta. Então ela vai trazer os versículos de uma forma assim, não organizada um abaixo do outro, como a maioria das Bíblias agora infelizmente estão assim. Porém isso dificulta um pouco o manuseio na hora do culto. Não é exatamente um problema, mas se você tiver uma Bíblia de estudo com versículo embaixo de versículo, isso vai te favorecer mais na hora da leitura da palavra, na hora de achar o versículo bíblico que for pedido para abrir para a leitura da palavra no seu culto na igreja. E outra Bíblia de estudo que nós temos aqui é essa, Bíblia de estudo Genebra. É a Bíblia mais aclamada pelo público reformado, a Bíblia de estudo Genebra, segunda edição, que ela tem aqui notas explicativas. É semelhante ela a pentecostal e a MacArthur, ela traz conteúdo semelhante assim na sua organização. Estudos teológicos, notas explicativas e quadros e mapas. Só são diferentes em questão doutrinária, cada um é para um público específico. Porém, são excelentes Bíblias de estudo que, independente da sua linha teológica, vale a pena você adquirir
E você que é assembleano pode levar a Bíblia de Estudo de Genebra tranquilo para sua igreja. E você que é reformado, sim, você não vai estar pecando se você adquirir a Bíblia de Estudo Pentecostal. Porque a palavra de Deus ela é maior do que Calvino, do que os arminianos, do que os calvinistas. Sim, a própria palavra é o verbo, e Jesus é o verbo que se fez carne. Então, são Bíblias de estudos que, se a gente deixar de lado essa questão doutrinária aí de linha teológica, vai ser somente crescimento de conhecimento da palavra de Deus se a gente adquirir essas Bíblias de estudo. Então você pode sim levar ela tranquilamente para a sua igreja, vai te auxiliar muito. É claro que se você for pentecostal, vai ter alguns comentários bíblicos aqui que não vai te atender muito bem na sua doutrina, assim como a pentecostal não vai te atender se você for reformado. Porém, na maioria dos comentários, vai ser de grande valia para você adquirir essas Bíblias de estudo, e você pode sim manuseá-las e levá-las tranquilamente para o culto na sua igreja. São de fácil locomoção, não são Bíblias tão grossas, porém trazem um vasto conteúdo de estudo bíblico. E para fechar, não menos importante, temos aqui a Bíblia de Estudo Plenitude. A Bíblia de Estudo que revela a plenitude de Deus em toda a palavra de Deus. Ela traz Almeida Revista e Corrigida, diferente da MacArthur e da Genebra, que é Almeida Atualizada. E aqui nós já vemos aqui, Dinâmica do Reino. É uma Bíblia que ela não vai trazer somente notas explicativas, embora ela as tenha de grande qualidade também. Porém, ela vai ter mapas, ela vai ter Dinâmica do Reino, que é um quadro explicativo aqui acerca da palavra de Deus, o foco na cura divina. Nós vamos ter aqui outros recursos, palavras-chave, ou seja, ela vai trazer tradução do grego e em hebraico também dentro do texto bíblico, diferente da palavra-chave, que tem um dicionário no final dela. Essa aqui ela vai trazer esse recurso inserida, não com tanto volume como a palavra-chave, que é específica para a tradução da língua original. Porém, ela vai trazer uma boa parte e um número satisfatório de traduções do grego e hebraico, e você vai ter essa ferramenta à sua disposição. Ela é uma Bíblia que traz aqui essa parte aqui de separação, para que você possa achar logo o livro. Tem gente que gosta disso, com os marcadores. Eu particularmente prefiro sem. Porém, essa edição, essa Bíblia de Estudo, eu só encontrei com os marcadores. Então, nós temos aqui outro quadro, Cristo dos Salmos, Salmo 2,7, Filho de Deus, Salmos 8,2, Louvado pelas crianças, 8,6, tem domínio sobre tudo. Então, é uma Bíblia que tem um vasto conteúdo, com notas explicativas, dinâmica do reino, estudos da palavra no original, respostas espirituais para perguntas difíceis, o aborto é errado, para a resposta a essa e outras perguntas sobre Deus e o poder da vida em seu reino, ver o artigo de estudo Respostas Espirituais para Questões Difíceis, que começa na página 1503. Ou seja, ela ainda vai trazer um recurso adicional, que é perguntas espirituais, respostas espirituais para perguntas difíceis. Então, você vai também ter mais uma ferramenta ali para responder, às vezes, perguntas que é de difícil resposta. Essa Bíblia vai estar te auxiliando. Então, são recursos indispensáveis para alguém que é obreiro, diácono, que exerce o ministério do estudo da palavra, da pregação. Então, são Bíblias que vão acrescentar no seu dia a dia, que você pode utilizar sem medo na sua igreja, pode levar para os cultos. São Bíblias leves, você pode botar aqui uma capinha que vai ajudar a preservar a sua capa, a capa da Bíblia mesmo, para que ela não venha se desfazer, porque tem algumas Bíblias que com o passar do tempo ela começa a desgastar, como foi aqui
a genebra. Porém, essas capas, junto com o contact transparente, vai preservar muito a capa da sua Bíblia para que você possa utilizá-las ainda mais tranquilamente. Então esse foi o vídeo de hoje. Fique aí no canal, se inscreva, para que nós possamos estar aprendendo mais, recomendando materiais de estudo para vocês, para que possamos juntos cada vez mais crescer na graça e no conhecimento de Deus. Que Deus abençoe em nome de Jesus.